Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão. E galera, primeiramente quero pedir desculpas pra vocês aí pela ausência dos vídeos, né, de ontem, a live de hoje, a live de ontem. É que eu tô trabalhando direto, rapaziada. Ontem, pra vocês terem uma noção, trabalhei aí das 7 da manhã até 11 horas da noite. Voltava pra casa só pra comer alguma coisa, tomar um banho e ir pro outro trabalho. Tamo na correria aí. Então eu peço a compreensão de vocês, mas a programação está voltando normalmente, tá? Então a gente já vai voltar aí com as lives, com os vídeos. A galera tá me perguntando aí, ô Thiagão, cadê as lives? Cadê os vídeos? Então tá explicado aí pra vocês. Temos bastante coisa pra falar hoje, né, família? Temos bastante coisa pra falar, que aconteceu várias situações aí no Corinthians em relação ao Fabinho Soldado, em relação à política do clube, em relação a prováveis voltas, possíveis voltas aí, declarações de jogadores que a torcida gosta tanto. Então, desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que tá pelo celular tem a função de hypar o nosso vídeo, tá? Você dá o like aí, desliza mais um pouquinho para baixo, clica em hypar, não custa nada e vai estar ajudando muito aí na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E você que puder ajudar financeiramente o canal também, é só clicar no botãozinho valeu aí, ou está mandando está pegando aí a nossa chave do Pix aí, mandando um Pix pro canal. Eu vou agradecer vocês depois no outro vídeo. Fechou, rapaziada? Galera, seguinte, tem bastante informações aí, né, em relação à política do clube, em relação a Fabinho Soldado, em relação a bastante coisa. Então, vamos iniciar aqui, rapaziada, em relação que foi marcada a votação dos sócios, a famosa Assembleia Geral, para a possível destituição definitiva do Augusto Melo ou o retorno do Augusto Melo, tá bom? Então eu quero colocar aqui a matéria para vocês. Vamos lá para a tela do meu PC. Sócios do Corinthians votarão o impeachment do Augusto Melo no dia 9 de agosto, rapaziada. Foi marcada a data, vai ser para o dia 9 de agosto. O Corinthians, a nova diretoria e a nova gestão, né, que é comandada interinamente pelo senhor Osmar Stable, ela tinha até 5 dias para marcar essa votação aí do sócio da Assembleia Geral, então foi marcada para o dia 9 de agosto. O pessoal tá até se questionando, pô, mas não era até 60 dias e tudo mais. Eu acho que isso é uma jogada, rapaziada, pelo fato de que pode acontecer do Augusto Melo aí nesse meio tempo tentar provar a sua inocência junto ao Ministério Público, mas eu acho que não dá tempo, tá? Porque na minha opinião, o pessoal, né, do conselho e tudo mais, eles devem ter um certo receio de, tipo assim, o fato da gente usar o indiciamento do Augusto Melo para poder afastá-lo é válido e eu até aqui nas lives, nos vídeos, eu apoiei em relação a isso. O cara tá indiciado, ele tem que ser afastado mesmo para evitar de ter esse nome vinculado ao nome do Corinthians. Mas eles ficam com receio de que pode acontecer do Augusto Melo provar sua inocência aí e os sócios já terem votado na destituição do Augusto Melo, entendeu? Eu vou explicar para vocês como que funciona em relação a isso. Caso Augusto Melo seja destituído mesmo pelo fato do caso da Vaidbet, ele for destituído pelos sócios do clube, o que acontece é o seguinte: o Augusto Melo ele é afastado imediatamente, tá? Ele é afastado imediatamente do clube e os conselheiros eles fazem uma votação entre eles para escolher esse presidente até o final do mandato que seria do Augusto Melo, ou seja, até o final do ano que vem. É uma votação indireta para escolher esse presidente tampão aí, né? Igual o pessoal fala. Então, rapaziada, vai ser dia 9 de agosto. Por enquanto, o Osmar Stable é quem
fica como presidente do Corinthians, né? É quem fica como presidente do Corinthians no lugar do Augusto Melo. E, no caso, a gente vai saber aí em relação ao novo presidente do Corinthians ou ao retorno do Augusto Melo após essa votação dos sócios, ocorre no dia todo, lá no dia 9 de agosto, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, se tá certo, se tá muito longe essa data, deixe seu comentário aqui embaixo, rapaziada. Outra coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é em relação, vou até colocar a foto do senhor aqui, que é o Fabinho Soldado, família. O Fabinho Soldado, ele teve uma sondagem da equipe do Santos para se tornar o novo CEO do clube do Santos, mas ele acabou recusando. Vamos voltar para a tela do PC aqui, porque o Fabinho Soldado ele rechaçou a sondagem de rival e reafirma vínculo com o Corinthians. Ele não deixará o clube, apesar da sondagem do Santos, para assumir o cargo de CEO. O profissional reafirmou compromisso com o clube do Parque São Jorge e rechaçou a investida do rival, rapaziada. A informação foi publicada pelo GE e confirmada pelo pessoal do meu timão. Em meio à instabilidade política com o impeachment do presidente Augusto Melo, a equipe da Baixada avaliou ele para assumir a função de diretor executivo, cargo que está vago desde a última terça-feira, quando Pedro Martins pediu demissão. Então, o Fabinho Soldado, o que a gente tem, rapaziada, é que o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, ele ligou pro Fabinho, agora ele se reuniu, né, com o elenco e tudo mais, mas durante essa semana ele ligou pro Fabinho e falou, ó, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer algumas mudanças aqui, só que em relação a vocês, a gente não vai fazer, fiquem sossegados, e eu quero que você continue, e o Fabinho acabou aí dizendo não para a equipe do Santos e continuando aí em relação a ser esse diretor do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, né, rapaziada? Outra coisa que eu quero trazer pra vocês, esse cidadão que tá aqui, ó, a comissão de ética do Corinthians pediu o afastamento de Romeu Thoma Júnior. Olha pra vocês terem uma noção, o tamanho que é a bagunça no Corinthians, né? O tamanho que é a bagunça no Corinthians. Romeu Thoma, ele tava lá presidindo em relação à votação do Augusto Melo, agora os caras pedem o afastamento dele, isso já tinha sido iniciado há um tempo atrás e agora parece que vai pra frente. É um querendo dar rasteira no outro, é um querendo puxar o tapete do outro. E ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês muito importante. Eu sei que muita gente comenta, manda mensagem para todos os criadores de conteúdo falando que a gente escolhe lado político, que a gente tá a favor de um e contra o outro e por aí vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto o canal estiver ativo, enquanto o canal estiver aí firme e forte, quem tiver fazendo sacanagem com o nosso maior amor, com a nossa maior importância, que é o Corinthians, a gente vai bater. Falo por mim, tá? Pelo menos eu aqui. Se eu ver que o cara, ele tá fazendo cagada, que o cara não tá fazendo o bem pro clube que a gente ama, o bem pro clube que é o nosso maior bem, a nossa maior importância, a nossa maior preocupação, a gente vai criticar e a gente vai bater aqui sim. E graças a Deus que o torcedor corintiano, principalmente nos últimos anos, busca saber o que acontece dentro do clube. Porque, pessoal, muita gente vem aqui falar aqui pra mim, mas na época do Duílio você não fazia isso, na época do Andrei Sanches você não fazia isso. Irmão, é o que eu digo pra você. Nos anos atrás, nos anos anteriores, nas gestões anteriores, não só eu, mas como vários torcedores não tinham essa segmentação de buscar saber o que realmente acontecia dentro do Corinthians. E hoje, ainda bem que torcedores de todas as idades, de
todas aí os parâmetros aí de torcida do Corinthians, seja organizado, seja torcedor comum, seja torcedor fora do estado de São Paulo, etc., fora do país. Eles buscam saber como anda o coração do clube que a gente ama, o coração do clube que a gente tanto se importa, e todos os torcedores do Brasil deveriam fazer isso. Porque esses caras, eles se acham os maiorais, eles se acham os bambambam da parada, porque eles são enraizados por um estatuto que prevê, que permite que eles circulem livremente pelo clube. Eles são enraizados por um estatuto que a gente sempre fala aqui que é ultrapassado. E cabe a gente aqui sempre tá trazendo para vocês em relação ao que tá acontecendo. Sempre tá trazendo em relação ao que vocês podem também debater junto, vocês trazerem informação junto com a gente. E é assim que tem que ser, rapaziada. E que bom que vocês estão procurando saber. Que bom que vocês estão debatendo em relação a isso. E isso cria força. E isso cria uma parada que faz com que o clube consiga benefícios. Por que que eu quero dizer em relação a isso? Eu quero trazer aqui para vocês em relação a uma coisa aqui. Quer ver, ó? Eu vou colocar aqui a imagem pra gente poder falar, já que eu falo do Roger Guedes. Vocês conhecem o portal Identidade Corintiana, um portal aí que no YouTube tem mais de 230 mil inscritos, um portal muito respeitado, inclusive que eu acompanho e que eu, assim, me inspiro em relação a muita coisa, um trabalho muito sério feito pelo pessoal. E um dos membros do portal, o Rodrigo Lança, juntamente com o pessoal da IDC, criaram um abaixo-assinado que pede a exclusão de conselheiros vitalícios do Corinthians. O Corinthians hoje, ele tem mais de 300 conselheiros. E vitalícios são mais de 100. São mais de 100. Então, rapaziada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra gente poder tá entrando, pra gente poder tá fazendo parte desse abaixo-assinado. Inclusive, meus parabéns pro Rodrigo Lança, meus parabéns pro pessoal da IDC que criaram esse abaixo-assinado, e eu quero que a gente consiga muitos nomes mesmo pra esses caras aí, pra esses pé de rato aí, ver que o torcedor do Corinthians está presente, que o torcedor do Corinthians quer realmente saber o que tá acontecendo. E é assim que a gente tem que fazer. É assim que tem que ser. E o torcedor do Corinthians está presente, sim. Ele tá querendo saber o que tá acontecendo, sim. Então, os meus parabéns aí pro pessoal que teve essa ideia. É apenas um começo de muitas coisas que podem melhorar. A gente, eu sempre vou ter a esperança, por mais difícil que seja, eu vou ter a esperança de que o estatuto possa ser mudado. A gente tem que trabalhar para que isso aconteça, pra gente ver o bem do nosso Corinthians, né, rapaziada? Então, para fechar aqui, família, eu quero trazer sobre esse cidadão aqui, ó, Roger Guedes. Eu não sei se o Roger Guedes ele tá pra cá no Brasil, só sei que ele tá concedendo entrevista pra galera aí, né? Roger Guedes falando que quer priorizar o Corinthians para uma possível volta. Ele quer priorizar o Corinthians pra volta. E o torcedor do Corinthians fica, nossa, imagina só, Roger Guedes, Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, todo mundo jogando junto ali. Imagina que maravilha que seja e tudo mais. Rapaziada, na fantasia é maravilhoso. Na fantasia da coisa, não é igual o jogo de videogame que eu jogo com vocês, que eu posso contratar o jogador que eu quiser e a gente espera se ele vai vir ou não. O Roger Guedes, ele foi embora pro Al Rayyan, viveu o sonho dele, que vocês sabem muito bem qual que é o sonho, né? O Money, a Buffon, a Plata, e chamem do jeito que vocês quiserem. O Dindim, o Cascalho, o Faz-me rir, por aí vai. Mas, mano, qual é o parâmetro do Roger Guedes falar uma coisa dessa, sendo que quando ele saiu do Atlético Mineiro foi a mesma coisa? Qual que é o parâmetro? Falando que depois que ele foi pra China, caso ele voltasse, ele priorizava o Atlético Mineiro e não sei o quê. Veio pra quem? Pro Corinthians, não foi?
Então, rapaziada, eu acho que é uma parada, é uma coisa legal que se acontecesse e tudo mais, mas o Roger Guedes é um jogador muito caro. O Roger Guedes é um jogador que, na minha opinião, o Corinthians não teria cacife para investir num salário parecido com o que ele ganha. Vocês sabem muito bem que ele ganha por volta de 5 milhões lá no Al Rayyan. Então, rapaziada, eu acho que nem adianta a gente ficar se iludindo com uma parada dessa. Agora, caso o Yuri Alberto saia no meio do ano, caso aconteça uma parada assim, aí vocês vão poder ver que o Corinthians vai atrás de um nome para poder substituir à altura o Yuri Alberto. Caso contrário, já pagando a bala que paga pro Depay, pagando a bala que paga pro Coronado, pagando a bala que paga pro Yuri, o Corinthians, rapaziada, ele tá regaçado, velho, financeiramente falando. Ele tá arregaçado. Essa semana a gente viu aí, o pessoal falando que não tinha dinheiro em caixa, depois apareceu 5 milhões, depois não sei o quê. É uma bagunça, é uma vergonha. Não adianta a gente ficar pensando numa parada dessa. É bonito as declarações, as palavras do Roger Guedes e tudo mais. É muito legal, só que na minha opinião não passa do famoso engajamento, tá? Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal. Você que não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, segue nós aí, @EuSouTimão1910, tanto no TikTok quanto no Instagram. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?